Fala pessoal, bem-vindo a mais um VupCast. Hoje a gente está aqui com o Marco Menezes, o mago do UI, UX, design, usabilidade e tudo aqui da Vup. Ele tem uma frase muito famosa aqui interna, que as coisas que ele faz não são bonitas, somente bonitas, né? Elas são funcionais, né, Marco? Com certeza. Marco, muito obrigado, cara, por aceitar o convite. O Marco, além de um excelente designer, ele entende muito de finanças. O Marco, hoje, o nosso podcast é um pouco sobre dicas, né, de finanças, de como investir, como juntar dinheiro, como criar objetivos para você ter uma vida financeira mais saudável. Principalmente com o mercado de tecnologia, que está bem aquecido, os desenvolvedores estão ganhando muita grana, né, Marco? Então é interessante a gente aprender a como gerenciar esse dinheiro para a gente ter uma melhor performance. Este é o VupCast, seu podcast sobre tecnologia e gestão de pessoas. Marco, então vamos lá. Primeiro conta aí quem que é o Marco, o que o Marco já fez de legal e como que você se apaixonou por finanças. Eu sou Marco Menezes, tenho 31 anos, ainda não tenho um milhão na conta, mas vou tentar ter. Eu sou designer, eu sou formado em designer gráfico mesmo e eu atuo já tem mais de 8 anos na profissão. E eu comecei a me interessar por finanças há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Que eu sempre fui aquela pessoa que os amigos, que todo mundo falava que sempre tinha um dinheiro guardado. E aí eu comecei a perceber que isso era legal e que eu podia fazer mais. Então eu podia investir, eu podia pensar nessas questões de uma maneira um pouco mais prática do que simplesmente um hobby. Então eu comecei a estudar através disso e aí hoje eu já comecei a investir um pouquinho na bolsa, que é bem legal assim, e é um dos mitos que a gente tem que é difícil, na verdade não é muito fácil e qualquer pessoa com um pouquinho de boa vontade assim, estudar, ela consegue, sabe? Tem que ter conhecimento, né, Marco? Não adianta a gente querer se aventurar nesse tipo de investimento sem ter um conhecimento prévio antes. Mas assim, cara, o que mudou a sua vida financeira de um tempo pra cá, depois que você começou a aprender um pouco mais sobre finanças? O que você acha que mudou assim na prática? Pesquisando muito, eu sempre estudei através do YouTube, de várias outras ferramentas, de podcast, essas coisas. Mas aí, até começando mesmo as nossas dicas, tem um livro que mudou muito pra mim, que foi O Rápido e Devagar, que ele é um livro do Daniel Kahneman, que ele, na verdade, ele ganhou o Nobel de Economia em 2002, se eu não me engano. E aí eu acho que isso aí é um dos primeiros fundamentos assim, que a gente precisa ter para trabalhar com finanças pessoais. E o que ele explica nesse livro, de uma maneira bem simples e bem resumida, é que ele fala que o cérebro, nosso cérebro de todo mundo, ele tem dois sistemas. Ele tem o sistema 1, que é o sistema rápido. Então, assim, quando eu te pergunto assim, Felipe, qual é o seu nome, qual é o seu sobrenome, o que você faz, onde você trabalha, o seu cérebro ele já tem essa pergunta no gatilho. Sim. Então, o nosso cérebro é como se fosse um motor de carro, bem beberrão, digamos assim. Ele já gasta muita energia do corpo. Então, o que ele pode fazer para diminuir esse gasto de energia, ou seja, pensar e ponderar sobre as coisas, ele liga esse sistema. E estudando um pouquinho de marketing, a gente entende que o marketing usa justamente desses gatilhos para fazer a gente comprar, para a gente ter desejo e tudo mais. Então, o que a gente tem que treinar é justamente o nosso sistema 2, que é o sistema devagar, que é o sistema que você pode ponderar um pouco as coisas. Então, assim, você está com sede, mas talvez você não precise necessariamente tomar uma Coca-Cola. Então, às vezes você pode simplesmente ir no bebedouro e beber água e já está tudo resolvido. Então, esse livro é bem legal, que ele mostra esses exemplos e nos dá também a atenção da gente pensar nisso. Então, sempre quando você for fazer uma compra ou você for pensar em alguma coisa assim, às vezes você pode ponderar um pouco e ver se é realmente isso que você quer, se vai fazer diferença. Porque eu acho que todo mundo aqui já passou por essa situação de você comprar uma coisa e meio que se arrepender depois. Tipo, não devia ter comprado isso. Então, esse livro foi bem legal porque ele mostra muito isso. Então, aí eu acho que ele também se aplica um pouquinho além das finanças pessoais. Legal. E assim, cara, todo mundo fala de investimento, guarda dinheiro. Eu invisto na bolsa, eu sou apaixonado com investimento de alto risco. A gente já conversa bastante aqui nos corredores da VUP, então para mim isso é uma coisa que eu gosto muito, mas todos os meus investimentos eles têm um objetivo. O meu objetivo também é muito construir e consolidar uma carteira de investimento que seja milionária, bilionária e por aí vai. Enfim, então todo mundo começa a investir e guarda dinheiro muitas das vezes sem um objetivo. Você acha que isso funciona?
Eu acho que assim, a gente tem que saber muito, eu acho que finanças pessoais é muito sobre autoconhecimento. Sim. Então, assim, dinheiro só pelo dinheiro, eu acho que ninguém quer muito isso. Então, tipo assim, não interessa se você tem 1 milhão na conta se você não sabe o que fazer com isso. Então, os sonhos, eles são fundamentais para você atrelar a sua estratégia. Então, assim, se você quer, sei lá, aposentar com 50 anos, esse é um objetivo muito diferente de, sei lá, comprar um apartamento ou comprar um carro. Então, se você não tiver um objetivo muito definido do que você quer, você vai investir só pelo dinheiro e aí talvez não vai dar tão certo, porque você não vai ter um foco tão grande. E tem aquela coisa também, né, a diferença de você ter 1 milhão na conta e gastar 1 milhão. Com certeza. As pessoas têm, às vezes, objetivos diferentes e elas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Você juntar R$1 milhão para ter uma carteira de investimento com R$1 milhão é muito diferente de você gastar R$1 milhão. Para você gastar R$1 milhão, com certeza você tem que ter muito mais de R$1 milhão para você gastar. Para não fazer falta, né? Sim, e qual que... Assim, vamos pensar em dicas práticas assim, para a galera que está nos escutando, nos vendo. Quais são as dicas principais para você se dar bem na sua vida financeira, ter uma vida financeira saudável, começar a investir? Legal. Uma delas que eu gosto bastante é a regra do 70-30, que ela fala o seguinte: tudo que você ganhar, a sua vida ela tem que caber em 70% do que você ganha. Sim. Então, sua vida são suas contas fixas, suas saídas, seus livros, sua diversão, sei lá, plano de saúde, água, luz. Então, você tem que fazer ela caber dentro de 70% e você, como se fosse mesmo uma empresa. Uma empresa você não pode simplesmente gastar todo o lucro que você tem, senão a empresa não cresce. Sim. Você tem que investir na empresa para crescer. Então, é a mesma coisa com o dinheiro que a gente ganha. A gente tem que também investir pensando justamente nesses objetivos. Então, a gente, por exemplo, hoje a gente mora num país que está em desenvolvimento e que a gente é forçado a pensar quando a gente vai parar de trabalhar. Então, assim, por melhor que você seja um dev, que você pode estar codando até quando você tiver, sei lá, 80 anos, você não vai ter a mesma disposição. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso antes. Então, essa tática te ajuda a não gastar tudo de uma vez, né? Então, não se divertir loucamente, morar num lugar mais caro. Não é que não possa se divertir, né? Com certeza, tem pode que se divertir, mas eu acho que tem que divertir de uma forma planejada. Sim. Não custa nada você separar uma porcentagem do salário que você ganha para diversão, para estudo e entre outras coisas. Com certeza. Esse 70-30, ele é legal porque dentro de cada uma dessas abas você pode mexer como te convém. Então, assim, sei lá, você pode, desses 70, você pode separar 50 para suas contas fixas que você paga, aluguel, água, luz, internet, e você, sei lá, você pode gastar os outros 20 com diversão. E aí lá nos 30% você pode, sei lá, tirar 10% para sua aposentadoria, você pode pensar 10% em educação para você conseguir ganhar mais ao longo do tempo, e outros 10% para, sei lá, uma viagem que você quer fazer com seus amigos daqui a algum tempo. Sim. Então, sempre pensando nessas métricas, fica legal. É como se você tivesse ido na academia e as pessoas te falaram: olha, uma pessoa do seu tamanho, com seu peso, devia ter mais ou menos esse tanto de gordura. Então, é mais ou menos a mesma lógica. Então, e sempre pensar na sustentabilidade. Eu acho que tudo é assim. Se a gente consumir todos os nossos recursos e não sobrar nada, a gente não vai pensar no dia de amanhã. E quanto mais cedo começar com essa prática, melhor é, né, Marcos? Nem pensando só em investimento, ou comprar um apartamento, ou qualquer outro objetivo, mas ter uma vida saudável financeira é uma coisa que é muito importante, né? Principalmente com a reserva de emergência. Sim. E como é que a gente monta essa reserva de emergência? Como é que funciona? Olha, a reserva de emergência, ela é uma coisa que sempre quando eu vou ajudar alguém a fazer algum planejamento, conversar com a pessoa sobre isso, eu vejo que é sempre um susto, assim, porque o brasileiro ele não tem muito esse conceito de ter uma reserva de emergência, a gente sempre dá um jeitinho quando dá, mas eu acho que ela é fundamental, independente se você trabalha CLT, se você trabalha PJ, porque assim, a gente sempre imprevistos sempre podem acontecer com a gente. E a gente não tem culpa dos imprevistos acontecerem, mas talvez eu acho que é um pouquinho da nossa responsabilidade saber como lidar com eles. Sim. Então, o que é a reserva de emergência mesmo? A reserva de emergência é você separar 6 meses, pelo menos, do seu custo de vida e você guardar esse dinheiro. Então, é você deixar ele numa aplicação de liquidez diária, que você possa mexer nela a qualquer momento. O objetivo não é você ter rentabilidade, não é você ficar rico por causa desse dinheiro, mas é você ter um acesso desse dinheiro fácil para que você possa bater o carro, se alguém da casa passou mal. Então você ter essa tranquilidade e não precisar fazer nenhuma besteira, que é tipo usar o cartão de crédito, pagar o rotativo dele ou pegar um empréstimo. Então isso é pra gente ter essa segurança que em qualquer cenário eu acho que é importante ter.
Legal. E depois que você montou a sua reserva de emergência, qual que é o próximo passo? Olha, eu acho que o grande próximo passo que você pode ter depois de montar a sua reserva de emergência é começar a pensar um pouquinho nos seus sonhos. É claro que todo mundo tem, eu acho que isso é o que motiva a gente a levantar todo dia. Então eu acho que, é claro que todo mundo quer ser feliz no trabalho, quer se divertir, quer tudo, mas a gente também trabalha no mundo capitalista que a gente também trabalha por causa da grana. Sim, com certeza. Então, assim, todo mundo tem um sonho, sei lá, ir na Disney, comprar um carro, passear para um outro lugar diferente, comprar action figure. Então, dependendo do seu sonho, é sempre muito importante você atrelar isso a ele. Então, daqueles 30% que a gente separou, por exemplo, a gente pode pensar um pouquinho na nossa aposentadoria, que em algum momento a gente vai parar de trabalhar, isso é um fato. Eu acho que eu nunca conheci nenhuma pessoa que trabalha até o último dia da vida dela. Então, a gente pensa nisso e depois a gente pode dividir nos planos que a gente tem. Então, sei lá, eu, por exemplo, ano que vem vai ter o PlayStation 5. Eu adoro jogar videogame. Então, é uma coisa que eu já posso pensar desde agora, separar um pouquinho do dinheiro que eu ganho pra isso. Sem tirar da reserva de emergência, porque um PlayStation 5 porque você gosta de videogame não é uma emergência, né? Com certeza, de jeito nenhum. Isso é muito importante a gente lembrar e ser muito sincero com a gente mesmo, que é muito fácil a gente se sabotar. E assim, não é uma emergência, então não vamos mexer nela. Emergência vai acontecer alguma coisa, essas coisas. Emergência é o lançamento do Star Wars, talvez do parque na Disney, isso talvez seja uma emergência. Talvez, nunca se sabe. Legal. E qual outra dica que você tem pra galera depois que a gente montou a carteira começou a montar a nossa carteira de investimento, de emergência? Olha, voltando um pouquinho, quando a gente está montando, uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas é que o maior problema delas, na verdade, é quanto elas gastam. Sim. Então as pessoas elas sempre falam, mas eu quero essa bolsa, mas eu quero esse jogo, eu quero essa outra coisa. Eu li até no livro da Natália Arcuri, que é uma técnica que eu gosto muito dela, que eu uso, que chama custo 100. O que quer dizer essa técnica do custo 100? É você pegar o tanto que você ganha no mês, dividir pelas horas que você trabalha, e aí você vai chegar no valor da sua hora. Então, quando você for confrontado, passar num shopping, por exemplo, e ver alguma coisa que custa, sei lá, R$200, você tem que pensar quantas horas você trabalha para ter acesso àquela coisa. Ah, legal. Então, sei lá, se você ganha, vamos fazer uma continha de padeiro rápido aqui, se você ganha, sei lá, 3.300, e aí você trabalha 8 horas por dia, e aí a gente normalmente tem uma base aí de 22 dias úteis. Então, a gente trabalha 176 horas, mais ou menos. Isso dá R$18,75 a sua hora. Show. Então, assim, para você comprar uma coisa de R$100, você tem que trabalhar mais ou menos 5 horas e meia. Entendi. Então, assim, se você dá uma passada no shopping e aí você vai comprar aquela coisa que talvez você nem queria tanto, você lembra que você tem que trabalhar 5 horas para ela, sabe? Praticamente um dia de trabalho produtivo para conseguir comprar algo. Exatamente. Aí é super legal você juntar isso com, tipo assim, quando você tiver aquele dia bem punk, cheio de reuniões ou cheio de entregas, com aquele projeto muito pesado, você lembra que aquele dia valeu aquela coisa. E aí, se você não queria tanto aquela coisa, talvez você não tivesse que comprar, aí você pode fazer outra coisa com isso, sabe? Sim, legal. Então, essa dica eu gosto muito quando as pessoas elas pensam em gastar horrores, que o brasileiro é bem assim, né? A gente gosta muito de dividir a coisa no cartão e tudo mais. Então isso nos ajuda a trazer mais tangível assim, essa questão. E como ser mais racional e menos emocional quando a gente fala de aquisição de algum bem, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu sei que assim, para muitas pessoas é um pouquinho fora da curva, mas eu gosto de todo começo de ano, e aí eu vou vendo a cada tempo, assim, eu faço meio que uma lista de desejos. Ah, legal. Então eu vejo aquelas coisas que eu gostaria de comprar aquele ano. Então, por exemplo, eu já falei lá do PlayStation 5, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria do ano que vem. Então eu tenho que pensar pra mim e ver, será que é mais importante eu comprar o meu PlayStation 5, que é uma coisa que eu já quero, ou se eu vou querer ir ver um filme X com meus amigos, ou vou querer sair pra uma balada Y. Então isso eu consigo pensar e ver, não, o que é mais importante pra mim? Às vezes eu posso chegar à conclusão que o PlayStation não é tão importante assim pra mim e eu quero viver aquele momento. Então eu acho isso uma boa forma de você ir pensando assim, você consegue pensar a longo prazo mais ou menos o que você vai querer, o que você tá pensando. Eu acho que ninguém acorda assim e fala, meu Deus, eu quero um MacBook gigante na minha casa. Então, você ter muito esse autoconhecimento, de você conversar com você mesmo, ver o que é importante pra você é sempre importante. Legal, e a gente tava falando esses dias da CCXP do ano que vem. Sim. E você já tá organizando a sua viagem da CCXP daqui a um ano. Então
13 meses de antecedência. Exatamente. Conta pra gente o porquê, o que você ganha de vantagem com isso. O que eu acho muito legal dos investimentos, e aí eu já vou até linkar para a próxima dica, é que os investimentos, na verdade, a gente tem muito esse mito que a gente precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Sim. E às vezes nem é sempre uma grande verdade. Eu acho que a maior utilidade que a gente pode ter com o investimento é o longo prazo. Sim. Então, quanto mais tempo você tem, menos esforço você precisa fazer. Legal. Então, nesse caso da CCXP, por exemplo, que eu já estou planejando, porque aí eu preciso guardar menos dinheiro por mais meses para conseguir chegar lá. Então, vai ser um impacto menor no meu orçamento e vai ser mais tranquilo de eu ir. E você consegue aproveitar mais, né? Porque você não vai precisar de ficar regrando aquelas coisas por não ter certeza. dinheiro no dia. Então, você tendo um pouquinho de planejamento e pensando um pouquinho lá na frente, às vezes eu posso querer ir lá e ter uma experiência diferente, eu quero comprar um action figure e tal, eu quero fazer tal ação lá. Então, eu já procurando, já pesquisando isso, eu já consigo criar uma reserva um pouquinho mais robusta e eu não preciso passar nenhum berrengue lá. Ah, legal. E você tem alguma dica sobre programas de milhagem, algum site, algum aplicativo que dá pra usar pra ganhar dinheiro, pra gastar menos? Tem alguma dica? Quando você vai comprar alguma coisa, imagina, você tá indo comprar seu PlayStation 5 agora. Qual que é a primeira coisa que você faria? Cara, eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, eu gosto de ver quanto que custa a coisa. Sim. E quanto que eu consigo barato nisso. Então, assim, legal. Site de cupons, por exemplo, eu sou apaixonado. Então, assim, Pelando, Gatri, Promobit, todos esses eu gosto de dar uma olhada, gosto de olhar em fóruns. Porque, igual eu falei, como eu tô planejando aquela compra, Sim. eu acho que ela merece esse esforço, sabe? Então, procurar um pouquinho. O nosso bolso também merece esse esforço. Com certeza. Né? E quanto menos você gastar, mais você pode consumir. Sim. Então, mais feliz você vai ficar. Cashback também, programas de cashback eu sempre procuro quando tem. E sempre aquela coisa, como eu já faço mais ou menos essa análise prévia do que eu quero comprar, eu já também uso sites que fazem aquele nivelador do preço, que ele vai te explicando quanto que a coisa custou a cada tempo, tipo Zoom. Então legal. eu já olho isso e sei assim, talvez eu quero comprar isso agora, mas isso agora tá muito caro. Então eu posso esperar isso ficar tipo, naquela média mais barata que ele teve, e eu espero esse momento, afinal de contas ninguém vai morrer se não tiver um celular agora. E a Black Friday tá chegando. O que dá pra gente aproveitar da Black Friday? O que você acha da Black Friday? Olha, a Black Friday eu acho ela muito legal, eu já aproveitei muita coisa. Então, sei lá, eu tava comentando com o pessoal aqui da VUC, por exemplo, que eu comprei o meu iPhone mais barato do que ele custa hoje, se a gente for procurar promoção. Sério? Como é que você fez? Então, esses sites, assim, eu acho que Zoom, cupons, Pelando, essas coisas todas são muito legais, porque você vai observando como é que é o movimento dessa coisa e você pode escolher o melhor momento de você comprar. Legal. Então, sempre deixe no seu radar. Então, assim, começando, o que você quer? Talvez esse ano você queira trocar de celular, trocar de carro, trocar de casa, não sei. Mas dá uma olhada e aí você já começa a pesquisar qual que vai ser o melhor momento pra você. Entendi. E não se deixa abalar por emoções. Tipo assim, ninguém vai morrer se não tiver um telefone novo, sabe? Então, esse autocontrole é sempre muito importante. Legal. E assim, pensando em investimento, guardar dinheiro, a gente falou muito sobre investimento, mas o que é investimento? Então, investimento é sempre um pouco polêmico essa parte, porque no Brasil a gente tem uma cultura que as pessoas contam que investimentos são certas coisas e que na verdade elas não são. Então, assim, comprar casa própria é um investimento? É um custo, né? Entendeu? Então, a gente tem que entender um pouquinho isso. Eu, particularmente, eu considero que investimento é quando você tem um dinheiro X e aí você tem uma ação sobre esse dinheiro e aí esse dinheiro te dá mais dinheiro no futuro. Sim. Então, sei lá, se você tem R$1.000 e aí você investiu em qualquer coisa e depois de um ano você tem R$1.100, isso é um investimento. A casa própria, por exemplo, ela não é muito investimento porque você está usando ela ali. Por mais que ela valorize, teve o seu gosto de morar ali. Então você não consegue muito, sei lá, eu morei numa casa há 10 anos, ela valorizou tanto, mas quanto você gastou morando nela? Entendi. O retorno não é tão tangível. Né? Exatamente. Então, sei lá, consórcio. Consórcio também não sabe? Você vai pagar um valor todo mês para ter uma coisa que se você estivesse juntando esse dinheiro investindo sozinho, daria muito mais certo. Entendi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas que a gente sempre fala. Eu vou investir em saúde, por isso eu vou ficar feliz. Será que vai mesmo? Então, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, um investimento desses que eu acho que é bem subjetivo, mas que é muito legal, por exemplo, é a educação. Sim. Você não pode falar que porque você fez um curso tal, você vai ganhar mais.
mas é um bom sinal que isso vai acontecer. Sim. Afinal de contas, no mercado de TI, por exemplo, a gente sabe quanto mais tecnologias surgem, mais rápido as pessoas tentam ficar proficientes nela e boas para elas conseguirem bons empregos e bons salários. Legal. Então, educação, por exemplo, é sim um investimento que sempre meio que vale a pena quando você está dentro daquele sistema. Sim, e pensando assim no investimento, a gente falou muito sobre aposentadoria, sobre um PlayStation 5 no ano que vem. O PlayStation 5, teoricamente, ele é um investimento a curto prazo, certo? E uma aposentadoria é um investimento a longo prazo. E qual que é a diferença de aporte, como é que funciona, onde que é melhor aplicar esse valor? Qual que é a diferença do longo prazo, curto prazo? Então, a maioria dos investimentos hoje, ele tem uma coisa que normalmente a gente conhece estando do outro lado, que é o famoso juros compostos. Isso é maravilhoso, a maravilha dos juros compostos. Tanto para bem quanto para mal, né? Exatamente. Uma fatura de cartão de crédito com juros compostos. Que é normalmente o que a gente conhece, né? O brasileiro normalmente ele tem muito esse conceito de usar o cheque especial e o cartão de crédito. Sim. Que eles são os juros mais caros que a gente tem, talvez assim, no mundo. É coisa de 17% ao mês. E aí a mágica é o seguinte, quando você não paga a sua fatura toda do cartão de crédito, a próxima fatura, você paga a próxima fatura e a que você ainda não pagou, e os juros caem sobre essas duas coisas do que é. Então, normalmente a gente conhece esse lado. Só que nos investimentos ele também acontece desse jeito. Só que, claro, numa proporção muito menor. Então, se você tem lá R$100 e aí ele rendeu naquele mês, ele ficou 101, o próximo rendimento é em cima do 101 e não em cima do 100. Legal. E isso, quando a gente transforma para o longo prazo, quando a gente pensa numa aposentadoria, é um efeito bola de neve muito legal. Então, assim, é aquela fala anterior. Você precisa de muito pouco esforço por muito mais tempo para chegar num resultado legal. Então, assim, se você começar a ficar preocupado com a sua aposentadoria com, sei lá, 60 anos, você provavelmente vai ter que juntar uma bolada muito maior por mês para poder ficar tranquilo daqui 10. E se você, sei lá, tiver 20, 30 anos e você já começar com um pouquinho, essa bola de neve vai te ajudar. Sim, 30 anos juntando dinheiro já dá uma bola de neve já bem dá legal. uma bola de neve bem legal. E assim, e qual que é a diferença? Qual dica você daria para os profissionais da área de tecnologia, outros profissionais que estão escutando a gente? Porque hoje em dia tá com aquela coisa de os profissionais começarem a trabalhar como PJ, não ter FGTS, essas coisas. Qual que é a dica para quem trabalha com PJ? Qual que é a dica para quem trabalha com CLT? Tem alguma dica específica? Cara, eu acho que é o seguinte, eu acredito muito numa coisa que é você trazer responsabilidade para você mesmo. E aí eu acho que a nossa vida financeira, nós realmente somos a estrela dela mesma. Sim. Então, assim, hoje no Brasil a gente está passando por uma reforma de previdência que a gente não sabe exatamente como é que vai ser, como é que vai ser no tempo de contribuição que a gente vai precisar. Então, assim, a dica que eu posso dar para todo mundo, sendo CLT ou PJ, é tipo assim, pense em você em primeiro lugar. Sim. Então, você tem que pensar na sua aposentadoria com você. Um plano que normalmente as pessoas fazem é que, tipo assim, sei lá, eu quero ter 1 milhão para aposentar. Quando a gente fala assim, é muito assustador, né? Afinal de contas, eu acho que poucas pessoas elas vão ter acesso a esse dinheiro. E outra coisa, será que 1 milhão, quando a pessoa aposentar, vai estar valendo 1 milhão? Porque 1 milhão hoje, 1 milhão há 10 anos atrás era muito diferente. Com certeza. Então, por exemplo, para pessoas que são mais conservadoras, que não querem mexer com isso, existem investimentos atrelados à inflação. Ah, legal. Então, eles garantem que o seu 1 milhão de hoje, digamos assim, vai valer 1 milhão lá, porque ele é corrigido pela inflação. Então, se a inflação aumentar, esse dinheiro vai aumentar, e se a inflação for mais baixa, esse dinheiro vai ficar também de boa. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar é, tipo assim, pense no longo prazo. A gente normalmente sempre tem aquele negócio que a gente vai começar uma dieta na próxima segunda, que a gente vai estudar tal coisa no outro dia. E com investimento é isso, nada custa, tipo assim, você não vai morrer provavelmente se você, sei lá, quando você receber seu salário, você tirar R$100 para testar algum produto, ver como é que funciona. E aí você vai entendendo como é que é a mágica disso, como é que os juros podem te ajudar, como é que a bola de neve vai se formando. E aí você vê que você tem que fazer muito menos esforço do que você imagina quanto mais rápido você começar. Ah, legal. E assim, cara, a gente falou muito de investimento e deu pra ver que você entende realmente bastante sobre economia, sobre finanças. Você, no início do podcast, você falou que escutava alguns podcasts, leu alguns livros, alguns vídeos no YouTube. Quem que você indica, assim, rápido pra gente seguir? Quais as redes sociais dessa pessoa? Como é que a gente faz para alcançar essa pessoa? E o que ela fala? Cara, eu gosto muito de 3 profissionais específicos que eu acho eles muito legais, que eles me ajudaram muito para eu entender isso. A primeira é a Natália Arcuri, ela tem um canal no YouTube que chama Me Poupe. Ela também tem um blog, Me Poupe na Web. E a Natália é bem legal, que ela fala de finanças de um jeito bem divertido e bem leve.
Então ela dá exemplos bem práticos de coisas bem legais. Ela também fala um pouquinho de mindset, como é que você muda de ser uma pessoa que gasta tanto. Sim. Então ela é uma pessoa que eu gosto muito e é sempre muito divertido de ver. Outra pessoa que eu gosto bastante agora, principalmente que eu comecei com a renda variável, é o Primo Rico, que é o Thiago Negro. Ele é bem legal também a história dele, que ele explica tudo, e ele tem um conceito bem legal que é o skin in the game. Então os investimentos dele, tem uma parte da carteira dele pública que ele faz no YouTube para você ver. Então você vai vendo como é que ele escolhe uma ação, como é que ele investe em tal coisa. E isso é bem legal para você entender o processo. Sim. E aí eu acho que dá um pouquinho mais de credibilidade também, porque ele tá colocando dele na reta. Total. Então você pode ir aprendendo muito com ele. E a outra pessoa que eu também gosto muito, que é o Gustavo Cerbasi, que ele já é um profissional um pouco mais velho no mercado, ele já escreveu acho que 17 livros. Então assim, ele tem muito material, ele é da MBA disso. E é bem legal que o Gustavo, assim, diferente desses dois que são um pouquinho mais novos, eles têm uma linguagem um pouquinho mais, talvez, agressiva, mais divertida, o Gustavo ele tem muito aquela visão do professor. Sim. Então ele é um pouco mais contido, um pouco mais calmo. Então ele vai te explicar alguns conceitos um pouquinho mais amplos de aposentadoria, de como você, o que é um sonho para sua família, como é que você resolve isso, como é que você passa por um momento de crise. Legal. Então é bem legal, eu recomendo esses três assim. Ai, que bom. Fora. E pra quem gosta de muito risco, a gente tem o Tiuri, Com louco, skin the game também, gosta muito de investir em ação de alto risco. E o Lucas Pitt. Sim. E o Lucas Pitt é bem legal, o Instagram dele é bem massa, ele tem essa teoria bem parecida com o Primo Rico, de mostrar as coisas que ele tá fazendo. E é a galera mais louca do mercado, né? Mais high profile, que gosta de colocar grana alta em investimento de alto risco. Eu acho que eu vi um vídeo dele que ele perdeu 150 mil na bolsa, sabe? Sim. Ele mostrou como é que aconteceu, por que isso aconteceu, qual que foi a baixa que aconteceu. Então, eu acho que é sempre legal. E é aquela coisa do autoconhecimento, de você entender qual que é o seu perfil, do que você quer pra você, do que você se sente confortável. Porque não adianta nada a gente falar, vai pra bolsa, mas a pessoa não tem tempo, ela não tá confortável com isso. Então é sempre procurar qual nicho que te interessa mais, se você é mais conservador, se você é mais arrojado, e ver o que dá mais certinho. Mas uma coisa que é sempre legal é sempre testing. Porque não precisa ser milionário para ganhar dinheiro. Então um cara que colocar 1 milhão e você que colocar 100 reais na bolsa, vocês vão ganhar a mesma porcentagem. Então o mundo das finanças ele é um pouquinho mais justo nesse sentido. As pessoas elas ganham porcentagem e não valores. Então assim, o cara de 1 milhão vai ganhar o mesmo que você de 100. Então testa lá pra ver como é que é. Massa demais. Esse podcast é patrocinado por Puro Sebia. Revolucione, beba melhor. Beleza, a gente aprendeu agora como que a gente guarda dinheiro, como é que a gente cria o objetivo, qual que é a diferença de longo prazo, curto prazo, dica de livro, dica de pessoas para seguir. Eu tenho R$1 milhão. Onde que eu coloco esse dinheiro? Cara, e por quê? Como escolher? Né? O que eu acho super legal é que a gente tem que lembrar, o nosso melhor ativo é o tempo. Sim. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais confortável a gente vai ficar com tudo. Então, desse 1 milhão aí que você tem, provavelmente, assim, a gente tem que pensar o que é o seu custo de vida pra gente separar uma reserva de emergência bacana pra ele. E aí também pensar no seu plano pra vida, né? Às vezes, se você quiser viver dessa renda, você pode separar um pouquinho naquele que é atrelado ao IPCA, então esse dinheiro sempre vai se manter. E aí, como eu já sei que você também tem um perfil um pouquinho mais arrojado, eu acho que você vai tentar um pouquinho de ações, você vai tentar um pouquinho de fundos imobiliários. Então é isso, eu acho que antes da gente se preocupar sempre em ter uma grana, é lembrar que a gente tem muito tempo e eu acho que isso é muito parecido com o mercado de TI. No mercado de TI a gente normalmente tem metodologias ágeis, como Scrum, essas coisas, e uma coisa que a gente sempre fala é para errar rápido para você poder aprender. Sim. Então, é claro que dinheiro não aceita desaforo, a gente não precisa queimar o dinheiro e jogar fora, mas eu acho que quanto mais tempo tem, mais tempo a gente pode ir testando coisas e vendo como é que a gente fica confortável. Legal, e você tem algum aplicativo legal pra gente conseguir controlar as nossas finanças e investir também, aprender a investir? Cara, tem muitas coisas legais. Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter sempre não precisa ser chato você anotar seus gastos, você pensar nisso. Eu particularmente uso um aplicativo que eu gosto muito, que é o Guia Bolsa, que ele já conecta com o banco e tudo mais, então não tem como você tentar dar aquela roubada, ele vai aparecer aqueles R$2 que você gastou lá embaixo, e aí você vai ter que dar uma satisfação.
Mas às vezes é muito complicado porque aplicativos eles partem de uma loja. E aí, às vezes a gente, quando a gente está cuidando do nosso dinheiro, a gente quer uma lógica própria nossa. Então assim, se você souber de Excel, você pode usar um caderninho, você pode deixar na sua carteira um papelzinho que você anota, mas o importante é criar o hábito. Então assim, pra gente ter uma boa noção do que a gente pode gastar ou não. Então assim, às vezes se você gasta uma taxa de banco, talvez hoje não faça sentido você gastar isso, você queira gastar com sorvete, com picolé, então você pode converter esse dinheiro nisso, mas você só vai saber disso se você ver. Então é muito importante isso. E agora, para acompanhar os investimentos e tudo mais, tem um que a gente usa que eu gosto muito, que é o Kinvo. Sensacional. Que você cadastra lá, ele vai te mostrando como é que é a sua carteira, eu gosto bastante dele. E é mais isso mesmo, tipo assim, é o que você se sentir confortável em entender. Se o aplicativo não tá do seu jeito, se você não tá gostando, pode anotar no Excel, pode anotar no papel. É só realmente ter aquele controle pra não ficar perdido, sabe? É o seu dinheiro, é o seu patrimônio, é legal cuidar dele. Gerar um hábito, né, de sempre verificar, entender como é que tá as movimentações. Um aplicativo que eu gosto muito, que hoje eu não uso mais porque eu comecei a estudar e aprofundar mais em investimento, mas no início dos meus investimentos eu usei muito ele, foi o Warren. Porque ele já monta uma carteira de acordo com o seu perfil, já baseado naquilo tudo que a gente falou, de fundo de emergência, de um pouco mais de risco. Então ele analisa, ele faz algumas perguntas para você e assim, ele testa o seu cardíaco, né? Então, se você falou que é alto risco, recomendo até colocar o dinheiro e desinstalar o aplicativo, você vai receber notificação que você perdeu o dinheiro e tal. Então assim, é bem legal. O Warren é um aplicativo interessante. Tem a SmartBot, que faz algo parecido com o Warren, mas é um robozinho de investimento, acho bem legal também. E uma dica que eu acabei lembrando que uma pessoa é o Thiago da Sun Research. Sim. Que fala muito sobre fundo imobiliário, fala muito sobre dividendo, o melhor prazer do mês. Não é o salário, é o dividendo que você recebe depois do investimento. Vê aquele pouquinho pingando, né? Maravilhoso. De grão em grão a galinha enche o papo, então assim, é sensacional. Marco, o papo foi sensacional. Se fosse para dar uma nota aqui, a nota seria 5. Se você fosse uma ação, eu compraria você. Eu achei sensacional o bate-papo. Espero ter ajudado muita gente, porque eu acho que já clareou muita coisa na minha cabeça que eu não tinha dúvida. Sensacional. Com certeza, acho que a partir desse dia eu vou lidar com o dinheiro de uma forma diferente, de uma forma mais responsável. Espero que também as pessoas que estão nos vendo e ouvindo comecem a lidar com o dinheiro de uma forma diferente. Porque hoje em dia o dinheiro acaba... As pessoas enxergam o dinheiro como um vilão. Mas pelo contrário, o dinheiro é o nosso maior amigo, né, nos dias a dias. Então... vai propor que você realize seus sonhos, exatamente. Né? Bem ou mal, é isso aí que ele vai fazer. E essa conta de você começar a pegar seu salário, dividir por hora, entender quanto custa cada hora para você comprar um MacBook, para você comprar um picolé, etc. Isso é uma conta, acho importante, que todo mundo deveria fazer. E principalmente na área de tecnologia, que os salários estão bem altos, assim, o pessoal está ganhando uma grana legal. E muito cedo, né? Então tem gente de 23, 24 anos ganhando 7, 8, 9 mil reais. Então, quanto mais cedo você começar a investir, quanto mais cedo você tiver essa cultura de investimento, de guardar dinheiro, melhor para você no futuro. Então você vai conseguir aposentar mais cedo. E se é do seu interesse, se não é também, vai viajar para conhecer a Europa, vai conhecer a Ásia, a África, etc. Né? Ter patrimônio é sempre bom. Sim. E eu acho que o legal do dinheiro é que a gente pensa que assim, dinheiro pode não trazer felicidade, mas ele traz muitas escolhas. Com certeza. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar que eu acho que todo mundo quer ter muitas escolhas para faz na vida. Com certeza. Então é legal pensar nele nisso. Ele é uma ferramenta apenas. Show de bola. Marco, muito obrigado pelo podcast, sensacional. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre investimentos, comentem aí no YouTube, comentem no post onde vocês estiverem vendo esse vídeo, escutando esse áudio. Eu acho que vai ser um prazer da gente, a gente conhece um pouquinho sobre investimento, um pouquinho sobre finanças, acho que vai ser um prazer responder vocês e ajudar vocês também, mas não deixem de seguir as pessoas que o Marco falou. Leiam um livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, é sensacional, um dos livros que também mudou minha vida. O Poder do Hábito também é um livro muito foda, principalmente para quem quer investir de verdade, trabalhar e ter alta rentabilidade. O Poder do Hábito vai ajudar bastante. E quem não escutou o último podcast falando sobre como se comportar em entrevistas de emprego, volta lá no nosso Spotify, vai lá no nosso canal no YouTube, escuta o nosso podcast, nosso videocast com o Thiagão. O Thiagão fala muito sobre técnicas de vendas para você se comportar em entrevista, como que você vai se vender. E ele fala uma frase bem legal, que a única profissão que existe no mundo é vendedor. Volta lá e descobre por que o Thiagão fala isso.
Beleza, Marco? Muito obrigado. Beleza, gente. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estamos aí. Fechou. Valeu, galera. Até o próximo VupCast. Tchau, tchau.